Em 1927, isso dura até os anos 40, o Brasil faz anualmente um jogo entre jogadores brancos contra jogadores negros, e os negros ganham os jogos, e a imprensa na época dá um enorme destaque, eu não sabia, fiquei sabendo disso lendo. Duros, os placares são duros. 3-2, são duros, mas os negros geralmente ganham, e a imprensa na época dá muito destaque à superioridade física dos negros, e começam a enaltecer na época como a raça, chama do que quiser, vinda da África, era superior fisicamente em campo. O futebol e isso está no próprio livro do Mário Filho, né, O Negro no Futebol Brasileiro. O futebol ajuda a derrubar preconceitos no Brasil? Não, com certeza é uma área muito mais branda, né? Eu acho que as artes e os esportes sempre foram uma área mais branda para relações negros e brancos, né? Para a questão do preconceito. Mas aí, só para pegar o segundo ponto. Um ponto é o racismo assimilacionista. O outro ponto é o que o Freire não diz, o que Gilberto Freire não diz, está dizendo alguma coisa. Ou seja, se ele está dizendo que o futebol mulato, que os mulatos, eles são irracionais, eles improvisam, eles acabam com o cálculo e com a racionalidade e com a disciplina, se você transporta isso para a sociedade brasileira, então você está dizendo que a sociedade brasileira, né, ela é desorganizada, improvisada e irracional. E quem é racional e disciplinado seriam os brancos, o que é um erro, porque os negros também são disciplinados e irracionais. Então isso tem um artigo do Tiago Maranhão, que não é do meu grupo, um artigo que eu li, que eu fiquei muito feliz, né, pretendo entrar em contato com ele, que me chamou a atenção. Quer dizer, o que o Freire não diz está dizendo alguma coisa. Claro que na época era muito revolucionário. Hoje temos que tomar um certo cuidado. E aí você colocou muito bem essa descoberta que o Antônio Jó Soares e o Bruno Abrão fizeram dessas partidas que existiam durante quase uma década, né, 37, acho que até 27 a 39, que era negros e brancos. E mais surpreendente que Frenderati, nosso primeiro grande ídolo futebolístico, que todos nós temos como jogador mestiço, né, jogava no time de brancos. Isso era, quer dizer, se era ele que se escolhia como branco ou se os brancos colocavam ele no time de brancos. E aí tem um detalhe para a gente pensar historicamente, que talvez até o Mário Filho teve acesso às pesquisas depois que ele publicou O Negro no Futebol Brasileiro, a primeira versão é de 47. A Unesco, por conta do livro do Gilberto Freire, o livro de 33, ela banca umas pesquisas no Brasil, né, com brasilianistas e como Thomas Kidmore e outros, e alguns brasileiros, como Florestan Fernandes e Horácio Nogueira, para pesquisar as relações raciais no Brasil, partindo-se da hipótese, que já estava ganhando fama no mundo inteiro, de que o Brasil, nós tínhamos uma verdadeira democracia racial, que isso era um exemplo de relações entre negros e brancos. E, para a surpresa da Unesco, as pesquisas mostraram que tinha racismo no Brasil também, apesar de que não era um racismo segregacionista como era o racismo norte-americano, que era um racismo que chamavam de preconceito de marca. Ou seja, o livro do Horácio Nogueira é um livro chamado Preconceito de Marca, as Relações Raciais no município de Itapetininga. Então ele faz até um trabalho quantitativo e ele mostra que a questão era você vai embranquecendo de acordo com a tua situação social. E aí, não está isso no livro, mas uma vez me chamou a atenção, porque saiu no jornal, acho que foi no Globo, no segundo caderno, recentemente, que o grande escritor Lima Barreto, que tinha problemas de alcoolismo e tal, ele teve 2 internações no hospital. A primeira internação, quando ele não era muito famoso, quer dizer, eu acho que não foi o registro dele, foi do enfermeiro, do médico que o atendeu, ele entra no hospital e está cor parda. A segunda internação, que ele já é o Lima Barreto conhecido, está cor branca. Então, acho que a questão racial no Brasil, ela sempre foi muito complexa, muito difusa. Então, essas pesquisas da Unesco, quando o Mário Filho escreve Negro do Futebol Brasileiro, quando ele escreve a continuação de 64, que ele acrescenta 2 capítulos, a voz do preto, e a aprovação do preto e a revanche do preto, e que ele fala que não vai mudar nada da edição de 47, o Antônio Jorge Soares diz que ele muda, porque em 47 ele termina com a ideia de que o Brasil não tinha racismo. E na edição de 64 ele tem que reconstruir a história do racismo, porque eu acho que ele já tem conhecimento das pesquisas da Unesco para mostrar que realmente o Brasil ainda não era uma democracia racial. E estamos vendo grandes craques negros da história do futebol brasileiro, Zizinho, Didi, O próprio Garrincha, Leônidas, o primeiro grande ídolo. Leônidas,
Aliás, no livro Negro no Futebol Brasileiro, o Leônidas é tratado não só como o primeiro jogador negro a ser ídolo no Brasil, mas como o primeiro negro a ter uma idolatria realmente grande em todas as camadas da sociedade. Leônidas da Silva. Nós temos uma hipótese que essa fundação do suposto estilo de jogar brasileiros como sendo diferente se funda na Copa de 38 por causa do Leônidas e por causa desse famoso artigo do Gilberto Freire. Gilberto Freire é o maior intelectual até hoje, né? Cada grande senzala está traduzido para não sei quantos idiomas, e ele escreve um artigo famoso, quem quiser pega no Google, está em inglês, futebol mulato, em que ele deposita na mistura racial brasileira, ainda decorrente da obra Cada Grande Senzala, a diferença do nosso futebol. Acho que a fundação simbólica do nosso futebol brasileiro, como sendo um futebol mais artístico, de beautiful game, ela se funda na Copa de 38.